Olá, Lorena, Olá, tudo bem? tudo bem? Bem, Deixa eu ver aqui. Então, boa noite. boa noite. Gente, hoje é mais um vídeo que nós estamos fazendo sobre o meu projeto de extensão. Para você que está fazendo o curso junto comigo, do meu estágio, cujo tema é a importância da leitura. Como eu havia dito, né, que no final do curso eu estaria convidando algumas pessoas nessa área educacional, para estar falando sobre o tema, mas infelizmente ou felizmente, não sei, né, as outras pessoas não puderam participar. Então, assim, e felizmente a Lorena aceitou o convite e graças a Deus, né, ela pôde estar aqui com a gente, comigo, né, participando, me ajudando. E eu quero dar boas-vindas para a Lorena e te agradecer muito de coração, Lorena, pelo esforço que você fez de estar aqui nesse momento me ajudando, né? E estar assim contribuindo comigo com a aprendizagem, né, que você tem, né, com a bagagem que você tem para estar falando sobre esse assunto para todos nós. Eu queria que você se apresentasse para as pessoas que não te conhecem, né, poder estar te conhecendo, né, sabendo também, né, onde você mora, onde você já trabalhou, onde você está lecionando, quais as Uhum. funções que você já teve, né? Então pode ficar à vontade. Boa noite, pessoal. Para mim também é um prazer, Eliane, o convite, né, que você me fez para poder participar junto com você desse momento importante. Meu nome é Lorena, atualmente eu moro em Betim, e tem mais ou menos uns 10 anos que eu estou na área da educação, ou até mais um pouquinho, se eu não estiver errado com as minhas contas. Eu já trabalhei com educação infantil, do maternal 2 até o segundo período, e também já atuei dentro de sala de aula nos anos iniciais, com as turminhas de primeiro, segundo, terceiro, até o quarto ano eu cheguei a trabalhar com essa idade. Atualmente eu trabalho na coordenação pedagógica de uma escola particular, e eu achei uma proposta muito interessante, né? Esse tema que você está trabalhando aqui dentro do seu trabalho, sobre a importância da leitura. Então, assim, é um prazer, né, poder participar, poder aprender um pouquinho, com certeza, mas também contribuir com o que eu, né, já vivenciei, tenho observado, principalmente agora nesse período de pandemia também. Então, eu acredito que nós vamos poder uma contribuir com a outra, com certeza. Sim, com certeza. Eu falo que falo e eu sei isso que marcou muito minha vida, né? Que você foi assim, uma pessoa instrumento de Deus até, né? E é onde eu comecei, né, a aprender tudo que eu sei até hoje na área da pedagogia. E eu devo muita coisa a você, né, a Renata. Depois é um outro assunto que a gente poderia estar falando, né? Mas falando sobre o assunto da pedagogia na área da leitura, Lorena, você que já trabalhou com ensino fundamental, aí eu queria te perguntar, porque a gente vê que tem muita criança que chega no ensino fundamental, já está lá com seus 9, 10 anos, a criança ainda não tem muita dificuldade na escrita. O que, que você falaria para a gente? O que, que você acha que, né, por que, que isso acontece? Ó, Eliane, eu percebo, igual, por exemplo, do âmbito particular para a escola pública, né? Eu percebo, assim, que a escola pública, é, eles têm ali o compromisso de ensinar o aluno aquele conteúdo ali que ele tem, né, dentro daquela grade ali, mas eles não acompanham o aluno na forma que eles precisam de fato, com relação ao incentivo à leitura, com relação a um reforço, com relação a todas as atividades que precisam ser executadas. Então, a gente recebe, às vezes, alunos de 8, 9 anos que têm dificuldade na leitura,
Porque lá atrás, lá nos anos iniciais, bem lá na primeira série, ou dependendo da escola em que a criança fez o segundo período, ele não teve o princípio da alfabetização. Então, isso demanda muito com relação à questão do incentivo da escola, o trabalho que é feito, entendeu? Então, assim, a gente percebe que tem uma diferença muito grande de uma escola pública para uma escola particular. Mas tem algumas escolas públicas que fazem um trabalho muito interessante com os alunos, né, de primeiro até terceiro ano, com relação à leitura, mas são raras escolas, porque muitas vezes os professores querem apenas transmitir o conteúdo que ele precisa cumprir naquela carga horária e não incentiva o aluno dentro da dificuldade da escrita que ele possui. Uhum. Aí o que você atribuiria a isso? Você atribuiria assim essa deficiência quando chega assim nessa idade? Você atribuiria ao currículo que a professora tem que seguir mesmo? Ou é o jeito mesmo que o professor tem? Que ele não quer insistir, ele não quer investir, vamos dizer assim, né? Para que a Oh, criança saia dali com 7 anos, né? Que é a idade certa, né? Que é até 7 anos e meio, a criança tem que estar sabendo já ler. uhum. Olha, eu acho que envolve as duas coisas. Eu acho que envolve tanto a questão do currículo, porque vamos falar um pouquinho lá da educação infantil. Muitas escolas de educação infantil pública é só cuidar, é só o cuidado. Então, o aluno com 5 anos ali, ele não tem uma iniciação na pré-alfabetização. E olha que agora, pela lei, a partir de 4 anos, a criança tem que estar matriculada numa escola para que ela possa aprender, para que ela possa desenvolver, né, suas habilidades cognitivas e entre outras. Então, eu vejo assim que é um pouco de tudo, porque hoje nós temos muitos professores também que atuam nessa área, mas que não se empenham de uma forma que eu acredito que talvez seria algo que fosse contribuir com o aluno, que fosse buscar um recurso de fora, porque recebe aquele livro didático ali que a escola tem e acha que tem que ficar preso somente ali naquele livro didático. Não traz uma novidade, não pesquisa uma forma diferente para trabalhar com a criança, não. Coloca a criança ali para trabalhar aquele livro e é a cópia do quadro e pronto, ali ele acha que a criança vai desenvolver. E tem também professor que busca outras alternativas, né? Que faz projetos de incentivo à leitura, jogos pedagógicos, atividades e brincadeiras que vão ajudar a desenvolver na leitura. Então, eu acho que essa deficiência ela está um pouquinho ligada à questão do currículo, que muitas vezes o professor quer seguir aquele currículo à risca e não quer inovar dentro da sua metodologia, e acontece também dos professores que muitas vezes já estão acomodados, né? Que muitas vezes já estão acomodados, estagnados ali, e acha que a criança só vai aprender através do livro didático e a cópia do quadro, que não tem uma outra forma de ensinar o aluno fora de sala, usando recurso na biblioteca, indo para a quadra. A pessoa acha que é só ali dentro da sala, que ali, entre quatro paredes, é onde ela vai desenvolver com o seu aluno e pronto, basta. Não tem essa visão de buscar uma metodologia, uma didática diferente para poder contribuir nessa relação. Isso falando mais voltado para a escola pública, porque as escolas particulares, a gente vê que as coordenações, elas teclam muito nessa parte, né, de inovar com os alunos, de buscar fora, não ficar só dentro daquele material didático ali que o aluno possui, que comprou na escola de uma editora e etc e tal, não. Vem outras possibilidades, outras formas de incentivar o aluno com relação à leitura. Então é um pouco de cada coisa, né? A É, criança tem chegado assim com essa deficiência, né, com essa falta, né, de embasamento por vários motivos, né? Uma pessoa coloca demais uma coisa e falta outra em outra área, né? Eu já justamente. vi mesmo também escolas de educação infantil que ali o professor ele é mais um cuidador, né?
Ele só fica olhando a criança brincar para ela não machucar, não acontecer nada com ela. E poderia estar, assim, usando vários meios, né? Vários sentidos, o contexto que vive, né? Aproveitando todas as situações cotidianas da vida para estar mostrando ali que a criança vive, ela tem que socializar com o mundo que ela está vivendo, ela tem que ver que ela vive num mundo que a leitura vai fazer parte da vida dela um pouquinho mais para frente, né? E vai ser tão rápido aquilo ali na educação infantil. São poucos anos, né? Na idade de 5 para 6 anos, né? Agora a criança com 6 anos ela já começa a ler, ela já está no primeiro ano, então assim, é muito rápido, né? Então, esse investimento, o que você acha que esse investimento na educação infantil também faz falta, no sentido de estar levando mais bagagem, no sentido de estar fazendo com que a criança entre no mundo da imaginação, não só ficar preso no livro, mas através daquela contação de história, levar ela a imaginar onde ela estiver, se ela estiver no parque, fazer ela lembrar da história, fazer ela exercitar a memória dela quanto aquela história que ela acabou de ouvir, e através daqueles objetos que ela está vendo, ela já desenvolveu os pensamentos dela e criar sua própria história, né? Aí você acha que se os professores, digamos assim, pelo menos 50%, tivessem fazendo isso, a gente teria um resultado melhor? Sim, com certeza. Eu vou falar um pouquinho da minha experiência quando eu trabalhei numa creche pública. Eu trabalhei numa creche, eu tive a oportunidade de trabalhar com a faixa etária de 2 anos até 5, né, durante o período que eu estive ali, durante 6 anos naquele lugar. Então, eu tive a oportunidade de trabalhar com várias idades. E foi possível perceber algumas coisas. É o seguinte, eu entrei lá para trabalhar, estava fazendo um curso de pedagogia, e ali você vê que tem pessoas ali que estão anos na educação, né, que tem magistério, que às vezes já fez um curso de pedagogia, que já tem muitos anos de profissão, na verdade elas estão até buscando até aposentar já, e os novos estão chegando, né, para poder não tomar o lugar, mas poder aprender ali junto com elas. E aí eu percebia o seguinte, que muitas vezes algumas pessoas, algumas professoras, elas até tentavam fazer projetos voltados para incentivo à leitura, mas outras preferiam não trabalhar dentro desse contexto. Elas queriam estar totalmente ligadas e voltadas apenas para o cuidado. E já as professoras das turmas maiores de 4, 5 anos tinham projetos, faziam atividades no pátio com os alunos de leitura, contações de história, teatro. Então, assim, eu acho que muito do que acontece hoje é igual você falou, é um pouquinho da falta às vezes do professor. Então, assim, 50%, igual você falou, 50% de coisas que estão acontecendo poderiam ser 100% se todo mundo pensasse que a leitura é importante para a criança. Olha, quanto mais cedo a criança ter o contato com o material de impresso, de livro, mais ela vai se tornar uma criança que vai ter incentivo com relação à leitura. Hoje em dia, os pais preferem uma criança de 2 anos entregar para eles um tablet, para ele brincar com um joguinho, do que dar um livro. Hoje existem livrinhos de banho, que a criança pode tomar banho na banheira e vendo aquelas historinhas, mesmo que sejam histórias que o pai e a mãe estão cansados de ouvir, mas para a criança aquilo ali é uma novidade. Então, ali a criança tem a oportunidade de ter o contato com esse material. E, assim, a gente vê que falta estímulo da família e, muitas vezes, também da escola, dependendo do contexto em que a criança se encontra. Entendi. Eu vejo assim que ainda existe um tabu que as pessoas pensam que a criança deve esperar o momento certo dela começar a ler. E eu vejo que muitos não entendem isso, que leitura não começa pela letra, mas a leitura começa a leitura de mundo primeiro, né? Isso. Antes dela saber codificar, né?
decifrar lá os códigos lá das letras, depois das palavras, primeiro ela começa a observar o que ela está vendo, o que ela está enxergando. Até eu fiz no estudo, no início do meu curso, falando sobre as quatro habilidades da língua, que é o ouvir, falar, né? Eu esqueci os outros. Fala sobre isso, sabe? Que a criança, nós começamos essa habilidade da língua desde o ventre. Então, não precisa a gente pensar assim, eu não vou ler para a criança porque ela não entende. Eu não vou dar um livro para ela porque ela não entende. Mas é claro que ninguém vai dar um livro com um monte de palavras para criança de 2 anos, de 1 ano. Nós vamos dar um livro sem palavras. Através das figuras, ela vai criar sua própria história. E quando ela conhecer as letrinhas, ela vai ver que ela pode formar sua história e que outras pessoas contaram sua história. Ela vai ver que ela conta a dela, do jeito dela, da imaginação que ela entendeu, que outros também podem contar. Isso vai crescendo a imaginação, e eu vejo que é nesse sentido que muitos querem fazer uma boa redação para o Enem, no vestibular, não tem dificuldade porque não desenvolveu isso desde a infância, né? Porque mesmo mudou o currículo há pouco tempo, né? Vamos dizer que depois de 20 anos para cá, é que a criança com 6 anos, ela está no primeiro ano. Mas na minha época, as coisas eram muito mais lentas. E a gente vê, né, essa deficiência ainda até hoje, a gente pensa assim, nossa, tá assim, tá indo tão devagar, né? Poderia ter mudado tanta coisa que poderia ter mudado. Só que eu penso que se não mudar pelos professores, não vai haver mudança. Os professores é que vão ensinar, né? Que vão, se eles compreenderem o que significa a leitura na vida do ser humano, eles vão saber alfabetizar uma criança bem alfabetizada, né? E convidar a família para participar dessa alfabetização, que a família, quando ela é mais participativa, desde quando a mãe está gestante, ela já lê para a criança, ela já conversa com a criança já vai crescendo ouvindo a mãe, né? Então, o que você acha que os pais podem fazer para estar, assim, a partir do momento que eles sabem onde que está errando, eles começam a fazer o correto para estar ajudando os seus filhos a lerem mais? Eu falo que hoje a família é o principal responsável por esse estímulo, porque igual você falou, desde que a criança está no ventre da mãe ali, a mãe já começa a conversar, ela tem a oportunidade ali de contar uma história, de poder colocar canções para a criança ouvir. Então, esse estímulo ele começa desde o ventre da mãe. Então, eu penso assim, que os pais, ainda há uma possibilidade dos pais fazerem uma correção com relação a isso, criando um ambiente para que a criança possa se sentir tranquila para fazer a leitura, porque às vezes o pai prefere baixar um joguinho novo no computador, no tablet, no celular, do que ir numa livraria e comprar um livro, para que a criança possa descobrir o mundo através, seja de imagens, seja de gravuras, ou seja através da leitura. Então, eu percebo assim que falta isso, né, com relação às famílias. Então, assim, em algumas leituras que eu já fiz, em algumas conversas que eu tive com alguns pais, em reuniões, em orientações, as dicas que a gente sempre oferecia, criar um cantinho da leitura em casa, criar uma rotina de leitura para a criança ter uma responsabilidade de, por exemplo, no período do dia ali, ela tirar 20 minutos para escolher um livro, fazer uma leitura, colocando ali para as crianças maiores, já um adolescente, um pré-adolescente, ele se identificou com um autor, gostou daquele material, compra material mais daquele autor ali, para poder
incentivar a criança com relação à questão da leitura. Os pais também têm que demonstrar interesse também pela leitura, porque às vezes a criança fala assim, ah, mãe, eu não estou entendendo o que está acontecendo aqui nesse livro. Aí o pai fala assim, ah, então deixa aí que depois eu te explico, eu te ajudo, eu te auxilio. Uma coisa que eu acho que falta muito, que seria uma forma também de correção dos pais, agora durante a pandemia não, mas existem muitas feiras de livro que pode ir, levar a criança, permitir a criança escolher um material, escolher um livro para poder ler, tem Bienal do Livro, tem livrarias, bibliotecas que a família pode frequentar, levar a criança para poder ir. Aqui em Betim mesmo, no shopping, tem um espaço de leitura. E aí é um stand, tipo um castelo, e ali, quando você entra ali, você tem diversas opções de livros, desde para recém-nascido até pré-adolescente, e para adultos também. Então, assim, tem muitos materiais que a pessoa pode ir lá, escolher, levar para a criança, poder incentivar com relação à leitura. Então, assim, igual você falou, e foi uma das coisas que eu estava escrevendo sobre isso também hoje mais cedo, antes da nossa conversa, que o ideal é isso aí, é antes da alfabetização, o pai já incentivar a criança a ter o contato com o livro. Eu tenho uma sobrinha de 2 anos, se você pega um livro, você mostra para ela, ela sabe o nome de todos os animais. Mas por quê? Porque ali ela está começando a aprender com relação ao mundo. Ela não foi ao zoológico ainda. O irmãozinho dela de 6 anos já, mas ela não foi ainda. Mas o dia que ela for, ela com certeza ela vai remeter aqueles bichinhos que ela fez a leitura de mundo dela ali no livro, onde ela identifica os bichinhos, identifica os animais. Então, assim, ainda tem a possibilidade dos pais corrigirem isso sim, né? Depende de uma rotina, de interesse dos pais. Hoje, eu acho que a gente só vê isso em televisão, em filmes e contos de fadas, quando a mãe e o pai faz a leitura para o filho dormir. Porque hoje em dia, ou o menino dorme vendo televisão, ou ele dorme com o celular na mão, ou cada um vai para o seu quarto na hora de dormir, pronto, e acabou. Não existe mais essa cultura, né? Que antigamente eu acho que existia mais, porque não tinha o celular, então o pai tinha o prazer de ir para o quarto, contar uma história para o filho. A gente vê isso muito mais agora em filmes, né? As pessoas retratam muito isso em filmes hoje. Até aproveitando o ensejo de você ter citado o exemplo de feira de livros, né? Eu estou lembrando aqui que eu sei, né, que a escola que você trabalha, né, já fez muita feira de livros, né? E como que você avaliaria assim, mais assim os alunos do ensino fundamental? Você acha que teve assim um bom incentivo, uma boa participação, não somente estar presente no dia da feira, como durante o processo? Você acha que foi assim assíduo? Como é que foi? Sim, eu vejo que os pais, os alunos, eles se envolvem ali. Claro que tem toda aquela relação de que está valendo ponto, né? Que a criança precisa cumprir aquilo ali como uma obrigação, mas acaba se tornando algo prazeroso, porque ali o aluno ele tem o contato com aquela história, né? As feiras que a gente normalmente faz, o aluno tem contato com aquela história, e ali ele produz materiais relacionados àquela história, envolve a família participando também. Então, a criança ali, ela entra no mundo daquela história, no mundo da imaginação, e consegue captar aquela mensagem daquele material ali, o que aquele livro quer trazer, o que aquela história quer passar. Então, eu vejo assim que contribui muito para o aluno, e tanto é que aí primeiramente vem a feira de livros, né, quando os meninos trabalham um tema específico, um livro, e depois vem a oportunidade da estante mágica, que é quando o aluno recebe o tema e produz o seu livro. Então, aquilo ali
eu acredito assim que se todas as escolas tivessem a oportunidade de fazer, seja pública, particular, que os alunos pudessem participar desse projeto, eu acho que aumentaria muito o incentivo à leitura, porque o aluno ali, ele tem a oportunidade de criar a sua história. Então ele cria o seu personagem, aonde aquilo vai acontecer, como vai ser, e aí vem as cores que ele vai usar para colorir. E quando o material fica pronto, dá para ver no olhinho deles o brilho de ver aquele livro ali com o nome deles. Ai, foi algo que eu fiz, que eu produzi. E ali eles se tornam escritores da sua própria história. Então, assim, se todas as escolas tivessem a oportunidade de trabalhar dessa forma, com feiras durante o ano com os alunos, outra coisa que eu vejo que funciona muito são os projetos que são feitos com livros na sala de aula, quando o aluno leva um livro para casa, faz a leitura, faz um cartaz daquele material, conta a história para os seus colegas de sala de aula. Isso faz uma diferença muito grande, isso ajuda muito no incentivo na leitura. Esse ano, com a pandemia, nós não podemos fazer, né, todos os trabalhos que eram feitos na escola no decorrer do ano, e a professora do primeiro ano, ela fez um trabalho muito interessante com os alunos, que toda sexta-feira, cada criança, ela tinha a oportunidade de escolher um livro daquele que ele tinha em casa, porque não tinha como nós, ficar buscando na escola, na nossa biblioteca, e aí a criança tinha a oportunidade de ler a história no final da aula para os demais colegas, e assim, todas as sextas-feiras, ela criou essa rotina com os meninos, e assim, eu percebia que cada sexta-feira eles se motivavam a encontrar livros diferentes para poder contar a história para o colega. Eles não queriam mais contar a história da Chapeuzinho Vermelho, da Branca de Neve, não. Eles queriam histórias diferentes para poder contar para os colegas. E ali a professora foi fazendo esse trabalho com a turma. E isso auxiliou muitas crianças que vieram de escola pública, que estavam com um pouco de dificuldade na leitura, porque eles queriam se preparar com a leitura para, na hora da aula, eles poderem fazer a leitura para o colega ouvir ele contando a história. Então, isso foi algo que incentivou demais a turma do primeiro ano, esse ano mesmo, durante todo esse processo da pandemia, foi algo que foi muito interessante e foi muito válido, porque eles se empenhavam em ler, em se preparar. Tinha um coleguinha lá que gostava de fazer a leitura da Bíblia, ele lia a Bíblia para os colegas durante a aula. Então, assim, isso dava oportunidade para que eles tivessem contato com vários tipos de leitura também. Não era só o livro, né, em si, de história infantil. Eles tinham a oportunidade de fazer a leitura de alguma coisa que eles achavam interessante. Teve uma aluna que fez a leitura de uma música. Então, assim, é importante esse trabalho feito dentro da escola com relação a feiras de livros, a questão de incentivar o aluno a escrever. Ah, minha escola não pode participar de um projeto de fazer da estante mágica, de fazer livro. Então, professor, incentive o seu aluno, escolha um tema, faça um livrinho, procure encadernar, né, com capa, com imagens, com desenhos, porque isso faz diferença, porque eu sei que quem vai assistir, né, essa aula, né, que nós estamos aqui conversando sobre a importância do livro, não é só quem trabalha em escola particular, mas é quem trabalha em escola pública também, e para pessoas que estão aspirando em ir para escolas particulares, levar novidades também para a sala de aula é interessante para os alunos. Quando você citou a questão do incentivo e da criança lendo em casa, eu lembrei de uma situação que pode haver, ou você já vivenciou, casos assim, que eu vou citar aqui agora, porque a gente sabe que, eu acho que está quase expirando aqui o vídeo, a gente sabe que algumas crianças, elas têm um pouco de meio que de trauma, né? E a gente sabe que o maior incentivo, o principal incentivo vem dos pais. Você acha que quando os pais, eles rejeitam
uma criança, não dão atenção para quando ela vai ler para o pai, mostrar algo assim, interessante, empolgante para ela, para os pais, isso desestimula ela? Com certeza, porque se a pessoa mais importante, né, na vida da criança, que é a mãe, que é o pai, não para ouvir o filho, não dá atenção para aquilo que o filho está falando, a criança ela fica desmotivada. Por mais que o professor incentive, os colegas incentivem, fala que vai conseguir tudo, mas se a mãe e o pai não dá atenção à criança nesse sentido, com certeza a criança se sente desestimulada. Eu falo adultos, gente. Às vezes você está conversando com uma pessoa, um assunto de um livro que você leu, ou um filme que você assistiu, a pessoa não te dá atenção, você se sente frustrado naquele assunto ali que você está, né, dialogando com a pessoa. Imagine uma criança que vem toda empolgada da escola com um livro que pegou na biblioteca, que vai contar para o pai aquela história, e aí a mãe fala, agora eu não posso que eu estou arrumando casa. O pai, agora eu estou assistindo o jogo. E ali a criança se sente desmotivada, e muitas vezes nem fazer a leitura do livro ela não vai. Acaba criando um bloqueio, né? Um bloqueio emocional na criança, e ela se sente assim, desqualificada na hora de estar lendo, porque não teve um incentivo, né, começando dentro de casa. Qual que é a mensagem que você daria, então, Lorena, para os alunos que estão tentando vestibular, que estão tentando fazer uma boa redação, que eu sei que estão correndo atrás, a minha sobrinha mesmo está correndo atrás, estudando muito para treinar a redação. Qual que é a palavra que você daria, tanto para os pais, quanto para esses alunos que estão esforçando para estar fazendo uma boa redação? Olha, eu aprendi desde quando eu comecei a estudar que a leitura, ela é perfeita para você com relação à cultura, que você aprende com relação à cultura, e através da leitura você aumenta o vocabulário. Então, o fato de você deixar um pouco a tecnologia de lado, pegar um livro impresso, fazer uma leitura, marcar ali as partes que você acha mais importante, fazer suas anotações, isso faz toda a diferença, principalmente para quem está estudando, para prestar vestibular, porque ali quando você grifa, marca, escreve, risca, quando você volta e faz aquela leitura ali, aquilo ali fica conectado na sua mente. Então, quando você vai, né, descrever o seu texto, elaborar a sua redação, você consegue lembrar aquilo que você leu. Agora, quando você está ali dentro de um computador, que você faz uma leitura por cima ali, e aí ou você ouve, porque hoje a tecnologia está assim, você consegue ouvir um livro, mas você não faz a leitura dele. Então, ali você não tem a oportunidade de aprender uma palavra nova, alguma coisa diferente. E, infelizmente, a tecnologia ela está aí para poder tirar os jovens de cabeça, as pessoas, né, que é onde começam a utilizar as abreviaturas na hora de escrever, de mandar uma mensagem de texto, de usar as redes sociais, e muitos jovens e crianças estão usando essas abreviações nas produções de texto. E isso conta como perca de nota muitas vezes. Então, assim, tem que ter esse cuidado, tem que ter essa análise. Então, assim, é importante ler, é importante escrever. Quem vai fazer, né, vestibular, faça redações, faça textos, leia, releia, né, vê com relação à sua escrita, o que pode ser melhorado. Você quer ver uma coisa hoje que você não vê o jovem usando em hipótese nenhuma? Criança, até que dependendo da escola ainda usa, é o dicionário. O dicionário, por quê? É muito mais fácil. Eu tô com uma dúvida aqui na matéria de geografia, eu não vou ler essas 5 páginas do livro para me responder, não. Eu vou aqui no Google e vou perguntar o que é relevo. O Google vai me dar a resposta, eu vou responder, chegar lá, eu vou dar a resposta para minha professora. Para que eu vou ler? Se eu posso ir lá na internet e pegar a resposta, pegar o significado da palavra sem ter que pegar o dicionário, procurar em ordem alfabética. Tem gente que não sabe nem que o dicionário ele está dividido, né, em ordem alfabética. Não sabe, porque
muitos jovens hoje não sabem nem o que é um dicionário, porque o telefone está ali, ele pesquisa ali, pronto, acabou. Às vezes não teve nem contato com o dicionário. Então, a minha palavra é isso, que é importante a leitura, né? Que a leitura, ela faz toda a diferença, até mesmo na forma do falar, né, das pessoas, de você conversar de uma forma mais formal, porque hoje em dia as pessoas estão acostumadas muito a usar o informal, né? Então, acaba no VC, né? Quando, em vez de escrever você ali no texto, né? Às vezes a pessoa tem preguiça de escrever e usa muito a questão das abreviaturas. É verdade. A gente está tendo muita dificuldade quanto a essa questão de abreviaturas que você está falando, né? E já ouvi, né, professores assim, de aulas de redação no Google, que eu também estava estudando de redação para fazer concurso, falando que muitos alunos perdem assim, por causa de bobeira mesmo, de vício que não é corrigido, porque não sabem que nós podemos ter uma linguagem informal e a linguagem formal. No WhatsApp, nas redes sociais, na maioria das vezes, principalmente no WhatsApp, nós temos uma linguagem informal. Agora, quando eu vou fazer um vestibular, quando eu vou fazer uma redação, eu tenho que escrever numa linguagem mais coloquial, né, mais dirigida àquele tema que o professor, né, que eles estão pedindo ali na prova para estar fazendo. E muitos perdem por causa disso, porque não sabem essa diferença, né, de formal, de informal, não sabem, não conseguem retirar esses vícios e tampouco, né, criaram também o bloqueio, né, na mente. Eu não gosto de ler, e quando chega assim um mês antes de fazer uma redação vestibular, o Enem, começa a correr para poder aprender a diversos temas, né, sendo que principalmente o Enem, os temas de redação é sobre aquilo que a sociedade está vivendo no momento. Eles acabam tendo muita dificuldade porque não gostam de ler jornal, de ler revista, né, que é onde saem mais assuntos relacionados aos temas que a gente está vivendo. Mas esse assunto é tão gostoso, eu gosto tanto de falar sobre esse assunto, queria que pudesse ser um vídeo maior. Mas eu quero te agradecer, Lorena, por essa oportunidade, né, por a gente ter tido essa conversa, né? Foi muito bom. Eu espero, né, que, quem sabe, né, a gente possa estar tendo, né, outros momentos assim. Eu que agradeço, viu, Eliane? Eu espero que eu possa ter contribuído, né, de alguma forma, com um pouquinho da experiência que eu tenho, né, de algumas vivências, né, que eu já participei. E eu agradeço o convite e estou à disposição, né, sempre que a gente tiver a oportunidade de trabalhar, né, discutir algum tema, eu estou à disposição também para poder trabalhar, porque eu acho que quando a gente divide, compartilha o conhecimento que a gente tem com o outro, você também se permite aprender, né? Você consegue aprender também através do olhar do outro. Então, eu acho que isso faz toda a diferença. É verdade. Então, muito obrigada, que Deus abençoe, viu, Lorena? Até mais. Amém. Obrigada. Tchau, Deus tchau. abençoe também. Tchau.